Você sabe qual é a pergunta mais importante numa entrevista de emprego? Eu sou a professora Clara, embaixadora do Senai Play, e hoje eu vou trazer para você qual é a pergunta que você tem que estar afiado. É a pergunta mais importante numa entrevista de emprego que pode fazer toda a diferença na hora de um processo seletivo. E, se bem respondida com as dicas que eu vou dar aqui hoje para você, com certeza vai aumentar as chances de você passar nessa entrevista, nesse processo seletivo e conseguir alcançar aquela vaga que você tanto quer. Você pode ter certeza que numa entrevista de emprego, ninguém quer saber especificamente dos seus hobbies. A pergunta mais importante aparece em praticamente 100% dos processos seletivos e ela é tão certa quanto os impostos. E se muito bem respondida, você tem a chance de se conectar ali com o recrutador. E a pergunta é: me fale um pouco sobre você? Essa pergunta normalmente nos desestabiliza. Além de deixar a gente muito confuso, se a gente não se preparar, a gente não sabe o que responder. Porque falar muitas vezes dos outros é muito fácil, mas quando a gente tem que falar de nós mesmos, a gente fica confuso, a gente fica ansioso, a gente não sabe muito bem como falar. Não sabe muito bem como falar exatamente porque a gente tem medo deles acharem que a gente está se achando, ou realmente a gente tem medo de falar o que a gente não é muito bom, para ali não criar uma conexão ruim ou uma imagem ruim da gente mesmo. Então, apesar de ser uma pergunta corriqueira, na maioria das entrevistas de emprego ela está lá, a grande maioria das pessoas não estão preparadas para respondê-la. E muitas vezes não faz nem sentido a gente não saber responder, até porque a gente quer ou não quer aquela vaga. Por isso a gente vai usar hoje a técnica PPF, que é presente, passado e futuro. Para a gente poder responder de uma forma assertiva e estratégica, a gente vai realmente não falar sobre os nossos hobbies ou nossa vida pessoal, mas a gente vai falar sobre o nosso presente em relação àquilo que a gente vive profissionalmente, ao nosso passado, aquilo que a gente conquistou e todo o nosso histórico profissional, mas principalmente a gente vai falar sobre o nosso futuro, aquilo que a gente quer conquistar profissionalmente. Perceba, profissionalmente. A gente sempre tem que, numa entrevista de emprego, focar o nosso profissionalismo. Claro que vão haver perguntas referente ao nosso pessoal, referente aos nossos relacionamentos, referente aos nossos hobbies, mas não foque nisso. Por isso, quando houver essa questão, me fale um pouco sobre você, nós não podemos fugir do profissional e focar o pessoal. Ao contrário, é aí que mora a nossa estratégia. Na tela, vou colocar 3 exemplos de como você pode conversar e falar sobre o seu presente, seu passado e seu futuro. Utilize. Aqui no presente você vai falar: eu sou, e fala o seu nome, a escola que você estuda ou o curso que você faz. Ou também, se você já estiver trabalhando e tiver um cargo, você vai falar: eu sou vendedor, ou fale do seu último cargo, sou responsável pelas vendas, pelo atendimento ao público em geral, ajudo no controle de estoque, colaboro na organização da empresa. Você vai contar aí um pouco da sua história, do que você faz hoje, seja estudando ou seja trabalhando, como se fosse exatamente o presente do seu currículo. Já no passado, você vai falar o que você já fez, seja referente a cursos ou seja referente a algum trabalho. Então, por exemplo, já fiz cursos na área da tecnologia da informação ou em outra área que você tenha feito, que me ajudam ou me ajudaram no controle com planilhas e relatórios, porque aqui dá para perceber que aquele curso que eu fiz já me auxilia a entender e a mexer com o pacote Office, por exemplo. Já tive experiência com marketing digital e vendas online que me facilitam na área. Então, você vai contar aquilo que você já fez e que tem relevância para você agregar valor ali na hora da entrevista, naquilo que você já desempenhou. E por último, você fecha o seu raciocínio com o futuro. Vai falar aquilo que você pretende para o futuro, seja esse ano, esse mês, ou não falando especificamente sobre o tempo, mas falando o que você pretende fazer. Por exemplo, pretendo me especializar, ou nesse ano pretendo estudar, diga algo que corresponda ali com a empresa ou com a vaga da entrevista. Então, pretendo fazer um curso naquela área que você está entrando, que você está fazendo a entrevista. Então, foque em algo que você conecte ali com a empresa. Utilize esses exemplos, decore, estude e se prepare. A partir do momento que você fez um texto sobre você, você decorou algo sobre você, você confia naquilo que você vai falar, essa resposta, além de ser a mais utilizada, não vai ser mais a mais difícil de se responder, porque você vai estar preparado. Pratique várias e várias vezes, escreva, estude, mas principalmente saiba sempre que a entrevista é sobre você, é sobre a gente. E lembre-se, a primeira impressão, ela conta sim. Muitas vezes não é a que fica, mas é aquela que marca. Aproveita, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Se tiver alguma dúvida sobre entrevista de emprego, mercado de trabalho,
comenta que eu respondo para você. Então, até a próxima dica e até o próximo vídeo. Já conhece a plataforma de cursos do Senai Play? São cursos gratuitos, 100% online, em mais de 20 áreas tecnológicas. Invista no seu futuro com o selo de qualidade Senai. Acesse senaiplay.com.br.